Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo desses vídeos bastante conhecidos aqui no YouTube, que é o 10 livros para ler em um dia. É um vídeo das antigas, inclusive eu já fiz uma versão desse vídeo lá em 2013, eu tô com cabelo na bunda. Enfim, se você tiver curiosidade de ver essa passagem do tempo, vou deixar o link ali embaixo. Mas acho que eu tenho várias outras indicações bastante diferentes das indicações daquele vídeo lá, então eu resolvi fazer mais uma edição dele. Antes de ir então para as leituras propriamente ditas, um esclarecimento importante. Não são 10 livros para você ler no mesmo dia, são 10 livros que individualmente podem ser lidos no curso de um dia. Com esse intuito, né, de você passar um dia com um livro, e eu acho isso bem gostoso. Então são 10 livros mais ou menos curtos, alguns mais, alguns um pouco menos, mas todos possíveis de serem lidos em um dia, e você ter essa experiência. É bacana. Falando nisso, eu queria deixar 2 indicações de vídeos aqui no YouTube também. A J. Plufts fez um vídeo recente dela sobre um livro chamado O Ano da Leitura Mágica, O Ano Mágico da Leitura, alguma coisa assim. A autora resolveu ler um livro por dia durante um ano e escreveu um livro contando um pouco dessa experiência e tal. Então o vídeo da Jota fala sobre o livro e sobre a experiência da Jota lendo o livro, que é sempre muito legal. E outra indicação que eu queria fazer é para uma série que o Christian Assunção está fazendo agora. Ele está lendo durante esse mês um livro por dia e gravando vídeos para esses livros, o que para mim é impressionante, assim. Então vão lá ver o que ele está lendo e várias indicações então de livros para se ler em um dia também, com certeza. Então link para Jota e para o Christian vão estar ali embaixo na descrição. E agora, então, para as minhas indicações de livros para se ler em um dia. E a minha primeira indicação, então, é o Mata Teu Pai, da Grace Passou, que foi publicado pela editora Coboboy. A Grace é uma escritora de BH e esse aqui é um livro de 2017. Vale também aqui a indicação para peças de teatro no geral, porque peças de teatro são feitas para durar um período curto, de horas, então você provavelmente vai conseguir ler mais ou menos nesse mesmo período. Eu acho que eu demoro mais lendo as peças do que assistindo as peças, porque eu gosto de imaginar como seria, e enfim. Mas e peças em geral são uma boa ideia, mas essa aqui é uma peça que eu gosto bastante. Eu ainda não tive a possibilidade de assistir uma peça da Grace, mas eu amo esse texto, é incrível e eu quero muito continuar lendo coisas dela, porque pra mim, assim, esse texto é uma das grandes obras da literatura brasileira dos últimos anos, assim. O que ela tá fazendo aqui é fazendo uma releitura de algumas peças clássicas, Medea, enfim. E ela tá pensando muito aqui no ambiente de violência que a gente tem nas grandes cidades brasileiras hoje, tá pensando em machismo, tá pensando em violência contra a mulher, e tá pensando todas essas coisas. Eu acho incrível como ela faz esse diálogo literário, né, entre essa tradição, com essa atualização, talvez, e como ela cria esse diálogo de teatro, né, de poética teatral mesmo, enfim, é incrível, é uma obra muito potente só na leitura. Eu só fico imaginando como seria assistir isso, porque eu acho que isso teria um poder intensificado, tão intensificado, enfim. Espero que um dia eu consiga assistir. Enfim, gente, livraço, recomendo demais. Poucas horas, mas extremamente potente. São poucas horas de leitura, mas você vai ficar pensando muitas horas sobre ele depois. Bom, depois disso, então, um livro de ensaio, de memória, acho que fica ali no termo, um ensaio autobiográfico. Esse aqui é o Viver Entre Línguas, da Silvia Molloy, que foi publicado pela Relicário, com tradução da Júlia Tomazini e da Mariana Sanches. A Silvia Molloy é uma escritora argentina. Esse texto, né, originalmente de 2010 e foi publicado aqui no Brasil em 2018. Esse livro aqui é um livro muito interessante porque ela vai falar sobre a relação entre identidade e línguas
línguas que a gente fala, né? E como, de certa forma, as línguas são também um espaço de habitação, né? É muito legal, ela é bilíngue desde criança e ela vai falar sobre como isso cria certas associações, certos laços e como isso foi para ela, como foi para ela crescer nesse ambiente. Então é um livro muito... Ela vê a língua de um jeito muito carinhoso e ela usa a língua de um jeito muito carinhoso. E eu acho que é um livro legal pra gente pensar a nossa relação com a nossa língua materna, apesar dela não falar português, não falar sobre o português no livro, mas como é pra gente, né, falar português enquanto língua materna, e as outras línguas que a gente aprende ao longo da vida, como é essa relação pra gente, enfim, é um livro belíssimo, 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 eu recomendo bastante também. Bom, minha próxima indicação é esse livro curtinho, eu acho que ele, uma novela talvez, do Ítalo Calvino chamado Visconde Partido ao Meio. Esse aqui é um livro originalmente publicado em 1952. O Ítalo Calvino é um escritor italiano bastante conhecido, mas uma curiosidade, ele nasceu em Cuba, os pais dele estavam em Cuba na época em que ele nasceu. E esse livro aqui tem como personagem principal o Visconde Medardo de Terralba, e ele leva um tiro de canhão no peito e acaba sendo dividido em duas partes, e essas duas partes continuam vivendo. É claro que existe aqui um elemento de fantasia nesse livro, mas muito do que o Ítalo Calvino vai fazer nesse livro é pensar um pouco sobre a polarização. Pensar que foi publicado em 52, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Um período que ainda de reconstrução desses países. Itália foi um país derrotado na Segunda Guerra Mundial. Então, como que ele está vendo essa polarização? Ele não é um livro que se passa nesse período de guerra, tá, gente? Vamos deixar explícito. Mas que reflete um pouco sobre a polarização que existiu no mundo durante a Segunda Guerra Mundial e, inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial. Isso continua existindo por muito tempo, né? Então é muito interessante ver, porque cada uma dessas metades desse Visconde vai assumir toda uma característica diferente, é como se fossem duas pessoas. E pra gente, né, entender um pouco isso, um livro muito interessante, que eu acho que ainda tem muita ressonância nos nossos tempos de hoje. E o próximo livro é esse aqui, então, Água Fria e Areia, da Vanessa Pascotto, foi publicado pela Lamparina Luminosa. Esse aqui é uma leitura recente minha, eu li esse ano, e também é um livro relativamente recente, livro de 2018. A Vanessa Pascotto é de Chapecó, em Santa Catarina, e esse aqui é um livro, é uma história de amor, mas é uma história de amor bastante inusitada. Os dois personagens principais são a Caroline e o Yannis, e eles são personagens que moram em países diferentes. Então a Caroline é brasileira e o Yannis mora na França. E eles vão ter vários encontros ao longo de muitos e muitos anos. E é como essa história de amor mais ou menos que acontece nesses períodos muito curtos de tempo, mas como ela vai ter uma certa ressonância no resto da vida dos personagens. É muito sobre um potencial que não se desenvolve. Eu não quero dar muitos spoilers sobre o livro, mas é uma história muito bonita, um jeito muito, muito interessante de ver relacionamentos e sentimentos. Foi um livro que eu li bastante rápido e que eu acho que vale muito a pena a leitura, assim, que é muito, para quem tá com vontade de ler algo assim. É aquele tipo de livro sobre amor que não é aquela coisa romântica, super clichê ou super esperada, assim. Então eu acho que é uma leitura bem legal também. Bom, essa próxima indicação minha vem com uma pequena ressalva, mas antes de a gente chegar lá, esse aqui é O Crime da Solidão, Reflexões sobre o Suicídio, do Andrew Solomon. Esse livro foi traduzido pelo Berilo Vargas, publicado pela Companhia das Letras em 2018. Ele é um livro curto e super possível de ser lido em um dia, mas obviamente ele fala sobre o suicídio e não é um tema simples, e não é um tema simples para qualquer pessoa. Então a minha ressalva seria que que pessoas que têm uma sensibilidade maior com esse tema talvez não seja um livro para ler em um dia só. Então, por favor, tenham isso em mente.
Mas a questão é que são textos que ele publicou na mídia, então são textos curtos e é muito tranquilo ir de um para o outro. O que eu acho interessante, porque o Andrew Solomon, para quem não conhece, é um escritor americano que tem uma tendência a publicar livros muito grandes. Eu gosto muito do Longe da Árvore, principalmente. Já falei muito sobre ele aqui no canal, vou deixar o link para vocês, caso vocês queiram saber mais. E então são pesquisas de anos e coisas assim. E aqui a gente tem mais ou menos que o começo disso, né? A gente tem um momento que ele começa a se debruçar sobre essa questão do suicídio e começa a escrever uns textos talvez mais superficiais se a gente comparar com o resto do trabalho dele, que é bastante profundo, né? Mas que já tem conteúdo, já tem pesquisa, já tem reflexão. E ele tá, então, o que ele tá tentando fazer aqui é criar um debate sobre o suicídio, né? Existe muito isso na mídia de não se pode falar sobre suicídio porque senão aumenta os níveis de suicídio, o que até um certo ponto faz sentido, mas uma coisa que ele vai argumentar mas a gente também tem que falar sobre o suicídio para entender isso como uma questão pública, para entender isso no coletivo. Então ele não está falando aqui de suicídios específicos, não está tá tentando fugir do tipo de padrão que supostamente aumenta o número de suicídio. Então, mas ainda assim tentando provocar um debate público enfim. Então é muito legal ver como ele se propõe a falar sobre um tema tão difícil, e eu acho que, pelo menos pra mim, ele acertou muito o tom. Óbvio que isso é uma coisa também bastante pessoal, né? Mas eu acho que ele conseguiu, assim, achar um jeito que pra mim fez sentido de colocar isso num debate público, que faça sentido ter em público, e que os números estão aumentando, e o que isso quer dizer também sobre a nossa sociedade. Então, é um livro interessante. Mas, de novo, é importante que haja aqui alguma ressalva individual de vocês, né? Enfim. Depois disso, eu queria indicar esse livro aqui, o Para Educar Crianças Feministas, um manifesto da Chimamanda Ngozi Adichie. Imagino que a maioria de vocês já conheça. Esse livrinho é um livro super curto, tradução da Denise Botman, saiu em 2017. A Chimamanda é uma escritora da Nigéria, e nesse livro aqui ela é motivada pelo nascimento do filho de uma amiga dela a tentar refletir um pouco sobre como a gente pode criar crianças feministas, ou seja, como criar um ambiente em que padrões da sociedade não sejam reforçados, né? Eu não tenho filhos, então ele não serve tanto como um guia para mim pessoalmente, mas o que eu gostei muito e o que eu acho bastante interessante desse livro é que faz a gente prestar atenção em hábitos que a gente tem não necessariamente na criação de crianças, mas também nos nossos comportamentos, nos nossos diálogos, no jeito que a gente se relaciona com outras pessoas. Então eu acho que é um livro que vai muito além do criar crianças somente, ainda que acho que é bastante importante para quem vai criar crianças. Então é isso, né? Ela vai tentar dar dicas mais concretas e exemplos mais concretos e sair de um campo de discussão talvez um pouco mais vago, o que também é bastante interessante e bastante útil. Então, recomendo bastante. Essa aqui também é uma leitura relativamente recente minha. Esse aqui é o Michael Kohlers, do Heinrich von Kleist. Essa aqui é uma novela de um autor alemão, né? O Kleist nasceu em Frankfurt e ela foi publicada originalmente em 1810. O que não é o tipo de literatura que eu costumo ler. Essa edição aqui da Grua saiu em 2014 e eu achei muito interessante. Eu li em algum lugar na internet, eu não lembro mais, vou tentar procurar de novo e deixar a informação aqui. Uma informação que eu não estou colocando a mão no fogo por ela, então vamos prestar atenção nisso, mas supostamente era uma das romances, novelas favoritas do Kafka. E eu realmente consigo ver isso acontecendo. O personagem principal do livro é o Michael Kohlers, ele é um comerciante de cavalos e ele começa a mudar muito o seu estilo de vida e sua maneira de pensar depois que ele sofre uma espécie de abuso, de crime, quando ele estava tentando vender cavalos e um dos burgos começa a cobrar impostos, maltrata os animais dele, enfim, tem toda uma situação.
E ele começa a tentar resolver isso pelos meios legais, começa a tentar, né, fazer isso com as ferramentas que ele tinha à sua disposição, e elas não bastavam para resolver esse problema. E isso começa a mudar o jeito que ele vê, ele começa a criar um certo ceticismo em relação à sociedade dele e começa a criar um revolucionário ali. Então a gente tem uma questão social muito latente aqui, que é como a justiça, como a sociedade não funciona para todo mundo e o que vem disso, né, o resultado disso. E esse sentimento de desespero aliado à necessidade de fazer alguma coisa, e ele começa a fazer algo que antes seria totalmente fora de seu caráter, mas que nisso se torna algo bastante importante para ele, né? Então, enfim, um livro interessante para pensar muitas coisas que estão acontecendo hoje também, que a gente também tem um sistema de justiça que não alcança todo mundo. Esse aqui é o tipo de livro que eu realmente recomendo ler de uma vez só, porque ele não tem muitas pausas, ele não tem capítulo, ele não tem nada, e ele vai numa crescente que, se você ler de uma vez só, vai ter um impacto, eu acho, bastante grande, assim. Então, eu inclusive recomendaria que ele fosse lido de uma sentada só. É isso. Outra leitura recente minha que eu queria indicar é o Como Se Fosse a Casa, uma correspondência da Ana Martins Marques e do Eduardo Jorge, esse aqui foi publicado pela Relicário. É um livro de poemas sobre a casa, porque em determinado momento o Eduardo Jorge viajou por um tempo mais prolongado e a Ana Martins Marques alugou a casa dele. E eles tinham uma correspondência ali por e-mail, inicialmente para coisas da casa, e ela foi virando uma troca de poesias, obviamente dois poetas. A Ana é de BH, o Eduardo é de Fortaleza, esse livro foi publicado em 2017. E é um jeito muito legal de pensar os nossos espaços, o compartilhamento de espaços, esse ambiente caseiro e o que faz uma casa para alguém, né? E é possível habitar a casa de outra pessoa, enfim. Eu vou ler pra vocês o que tá aqui atrás. Desculpa quem já viu meu vídeo, mas eu acho realmente legal esse trechinho aqui. Quando alugamos um apartamento, alugamos uma paisagem, alugamos vizinhos com os quais cruzamos no elevador, a temperatura das manhãs, determinados barulhos, certas incidências do sol, poeira. Alugamos as palavras que nos dirigem os porteiros, as distâncias relativas dos lugares que frequentamos. Alugamos os lugares que passamos a frequentar, o cheiro de tinta, o toque dos tacos. Alugamos o direito de dizer que aí moramos, o salvo-conduto para entrar e sair e mesmo a permissão para morrer. Aí alugamos a memória futura de um apartamento e o direito de metê-lo num poema. É isso. Bom, um livro extremamente necessário para os dias de hoje está aqui o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Djamila é uma pesquisadora, nasceu em Santos e esse livro aqui foi publicado em 2019. Assim como o livro da Chimamanda, é um livro com dicas mais concretas mesmo, para sermos antirracistas. Não sabemos tudo, gente, não adianta se dizer antirracista e não tomar nenhum tipo de atitude, não fazer nenhum tipo de mudança. E aqui ela está muito gentilmente ajudando a gente a perder nossa ignorância. Então é isso, só leia, e se você tem esse livro, tente emprestar, tente dar para as pessoas, tente fazer ele passar adiante. É o tipo de coisa que quanto mais gente lê, melhor. E é isso. Bom, minha última indicação é esse aqui, o Woman in Power, da Mary Beard. Já foi publicado em português, a capa está aparecendo aqui do lado. Vou deixar também as informações de editora e tradução todas ali embaixo na descrição do vídeo. A Mary Beard é uma escritora que nasceu em Buch Venlock. Não sabia essa cidade, descobri agora pesquisando, mas fica no Reino Unido. Esse livro foi publicado em inglês em 2017, aqui no Brasil em 2018. E é um livro curtinho, porém muito interessante. A Mary Beard é uma historiadora clássica, então ela pesquisa o período da Roma Antiga, principalmente a Grécia e etc. E ela vai fazer aqui um ensaio sobre como era a representação das mulheres naquele período, naquela literatura, e vai extrapolar um pouco isso e pensar como isso encontra ecos na nossa cultura de hoje.
É muito, muito, muito interessante esse livro. Eu gosto muito da escrita dela, gosto muito das relações que ela vai fazer. A gente tem trechinhos de obras, tem obras, né, reproduções de obras de arte e tudo mais. E é muito interessante como ela costura esses paralelos e como ela vai pensar tudo isso. Bom, pessoal, é isso. Então, essas eram as minhas 10 indicações de livros que podem ser individualmente lidos em um dia só. Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês aproveitem, né, alguma dessas indicações. Caso já tenham lido alguma dessas coisas, me avisa também o que vocês acharam nos comentários. E deixem também as indicações de vocês, né, os livros que vocês aí já leram, que são possíveis e gostosos de serem lidos em um dia só. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.